Mas assim, como vocês fizeram tanta coisa... Que você tá falando, né? Bom demais. Eu me lembrei do Mussu quando tu falou isso. Uma vez eu cheguei para o Mussu, quem levou o Mussu para os Trapalhões fui eu, né? E ele falou, eu queria ser mais comediante e tal. Eu falei, mas você é comediante. Que eu conheci ele 7 anos, mais ou menos, antes de conhecer o Didi, né? Eu conheci ele primeiro, Quem me apresentou ele foi o Jair Rodrigues, né? Eu era diretor de uma casa de show aqui em São Paulo. Aliás, está no filme do Mussum. Do Mussum, adorei o filme. E aí eu queria ser, eu falei, mas você é comediante. Eu queria ser mais. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, tem o meu primo aí, o Pirulito, que foi o primeiro palhaço de televisão no Brasil. Pouca gente sabe disso. Fazia os filmes do Mazzaropi e tal, o Pirulito, né? Eu falei, vamos lá pro circo do Pirulito, do meu primo, que lá... naquela época, se não gostasse, pô, ó meu dinheiro, bota pra fora. Falei, vamos lá, se você não agradar lá, você tá ferrado. Ele falou, então vamos lá. E ele fez uma semana comigo lá. Aí no outro dia eu cheguei para ele e falei, cara, Mussu, tu é muito bom, cara. Ele falou, meu compadre, ninguém é bom naquilo que faz, a gente tem tempo. E eu achei aquilo sensacional ele falar isso, né? Então eu digo para você, eu não sou bom naquilo que faço, eu tenho tempo. Tem tempo. Aquela pegadinha no filme que ele faz contigo da casa dele, que ele liga bravo com você. Ah, não, aquilo é real? Foi verdade mesmo. Foi verdade, só que ali não mostra direito. Era uma casa que ele tinha aqui perto do Café Solúvel, ali perto do aeroporto, mas na frente era lama. E foi o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu fiquei todo entusiasmado. Foi o primeiro dinheiro. Aí comprei um Maverick verde metálico, né? Eu queria andar com aquele carro na rua, aí eu chegava de Maverick. E eu cheguei de Maverick, estava chovendo. Aí eu tirei, quando eu entrei na casa dele, tinha muita lama. E eu entrei, eu falei, não vou entrar com o pé, com lama. Tirei as botas, eu usava umas botinhas, tirei as botas e entrei. Aí ele fez aquela pegadinha comigo. Ó. E eu saí correndo e enfiei o pé na lama, rapaz. Aí a mãe dele gostava muito de mim, trouxe uma basquete de água quente, queria lavar meu pé, rapaz. Eu me emocionei naquela cena no filme, eu chorei, cara. Eu chorei que eu me lembrei que foi exatamente aquilo que... E ele fez bem, né? Porque era assim... Eu mexia muito com a mãe dele. Desde o começo eu falava da mãe dele e ele falava da minha mãe. Eu dizia assim, tua mãe... Pode falar aqui? Pode, claro. Ele falava, eu falava, tua mãe dá para os negão lá no morro e depois eles não pagam, ela fica com uma navalha, paga, negão, me pegou e não me pagou e tal. Ele falava, e a tua mãe, que dava para os prefeitos para poder entrar no circo da cidade? Era essa brincadeira nossa, sempre foi desde da primeira vez que eu conheci ele, né? Quando o Jair me apresentou, ele grudou comigo, não me largou mais. Falou, vamos ali tomar um mel. Eu falei, que mel? Não, é porque eu tomo meio copinho de pinga com meio copinho de mel, eu misturo. Então, para não falar pinga com mel, eu falo mel e tomo mel. Então, por isso que virou um mel. Desde aquela época ali, eu já me dava muito bem com ele. Ele era o grande amigo meu nos Trapalhões, assim, um amigo fora de série, como é o Bananinha comigo hoje. Só que o Bananinha eu considero um filho para mim, né? Pela idade e tudo. É o cara que mais cuida de mim hoje é o Bananinha. Mas, O Emanuel era gênio. Ele inventou os Trapalhões. Depois passou pro Wilton Franco. E o nome, os Trapalhões, tudo foi criação do Emanuel Rodrigues. Foi do grande diretor Wilton Franco. O Manuel dirigiu a gente no comando. Eu fiz Pequenos Brilhantes. Agora, o maior diretor... Foi bom tocar nesse assunto, porque ninguém fala no maior diretor na televisão dos Trapalhões. O homem que empurrou os Trapalhões, na verdade. Sabe quem foi? Adriano Stuart, filho do Walter Stuart. Que o Walter Stuart foi diretor de televisão. Ele foi o primeiro circo de televisão, quem fez foi o Walter Stuart, que é quando trabalhava meu primo, o Pirulito. E o filho dele, o Adriano Stuart, que foi o grande diretor dos Trapalhões. Lá na Globo, foi ele. Se fala, inclusive, nesse filme dos Trapalhões, o senhor contestou isso, né? Ele falou do Wilton Franco e não falou do Adriano Stuart. Ninguém fala, ali no filme do Mussu, que eu achei um grande erro não falar do Adriano Stuart. Ele era os Trapalhões. Esse filme do Mussum, quando foi feito, teve uma Rapaz, consulta com vocês? Eu, de início, eu confesso para você, eu não sei se é a idade, eu fiquei meio chato agora, né? De início, eu fiquei meio chateado.
porque o primeiro que foi chamado foi o Ayrton Graça, que eu achei a escolha certa. O cara é demais, o Ayrton Graça. Aliás, ele estava bem magrinho na época, porque o filme foi feito 5 anos depois da primeira chamada. Eu fiquei muito chateado, porque não me chamaram para nada. Eu queria ir lá para dar... Fazer o final, maior pelo menos, amigo né? do Mussum era eu. Claro. Era amigo como eu e ele, junto, o tempo todo junto. Então, eles podiam ter me perguntado algumas coisas, né? Eu tinha coisas muito bonitas que ele fez, né? Inclusive coisas que ele falava que não tem no filme, que eu sei que ele falava. E eu fiquei muito chateado. Falei, pô, não me chamaram para falar, mas como é que era o Mussum, né? Eu É não uma queria... consultoria sua, sim. teria. Você né? não deu Mundial, nenhuma, eu achei que Eu você tinha dado. nem ia cobrar, nem ia fazer nada, ia fazer isso de coração, cara. Porra. Falar do Mussum, para mim, era... O Mussum, ele me deu uma lição de humildade, Era um cara assim... Um dia eu cheguei na Globo, era assim, como a gente morava um do lado do outro, uma semana a gente ia com o carro dele e outra semana ia com o meu. Porque não dava, lá só dava 3 carros. Se fosse 4, um tinha que ficar de fora. Então a gente ia com um só. Porque o estacionamento dos artistas lá só dava para 4 carros, para 3 carros. Então eu ia com o Mussum, e aí um dia eu fui com ele e falei, Mussum, eu vou com o teu carro hoje. Ele falou, tá bom, vou dirigindo. Eu estava de texto, rapaz, até que, sabe aquele dia? Você está de texto, e os Trapalhões eram assim. Eles começavam a improvisar, e eu tinha que buscar eles, trazer eles para o texto. Então, eu tinha que saber. Eu era o único que tinha que saber era O resto era improviso ali. Não, tinha muito improviso. Nossa. Eu entrava no improviso com eles, mas eu tinha que trazer Pro texto, eles né? para o texto. Eram 3. Esse Eu aí, vi o do Sargento Pincel, você chamando ele de sabe foca. muito bem disso, né? Esse aí sabe. Quando você fala com... Por exemplo, se eu for fazer uma piada com ele, Tem é que um deixar. jeito de fazer. Com ele é outro jeito. A mesma piada que eu fizer com ele, se eu faço para ele de um jeito. Se eu for fazer a mesma piada com ele, tem que ser de outro jeito. Eu tenho que me adaptar ao comediante. jeito dele. Ou às vezes é mais lento, ou às vezes é mais rápido. E agora você imagina eu fazendo isso com 3, lutando com Nossa. 3. E eu estava doido, eu vim cheio de texto, Aí ele entrou na Globo e tal, passou no portão e eu vim assim e tal. E, pô, meu Deus, eu não tinha dormido direito, era dia de semana, e eu tinha feito show e eu vinha pá. Aí cheguei no camarim e ele falou, é isso mesmo, compadre? Eu falei, o que foi, Mussum? Ele nunca me chamou de amigo nem de Dedé, sempre de compadre. É isso mesmo, compadre? Eu falei, é isso que é, Mussum? Ele falou, rapaz, como é que tu entra aqui? Tu não falou com ninguém, cara. Tu não cumprimentou ninguém. Eu falei, Mussum, tô doido aqui, cara, não vai voltar lá comigo agora. Fez eu voltar, cumprimentar o porteiro, o outro. Falei, agora vai decorar teu negócio aí, vai. Caramba! E primeiro ele fez eu ir lá, cumprimentar todo mundo. Ele era um cara assim, rapaz. A equipe ficava de um lado, ele só ficava no meio do maquinista, contra-rega, eletricista, câmera. Ele não se misturava Mas com era- nada. Ele ficava com a Ele equipe ficava ali. sempre Não tinha quem lá. não chegasse e não Que parasse. legal. O Brasil parava, né? Na filmagem era a mesma coisa. Na filmagem era a mesma coisa. E ele gostava de tomar uma pinguinha e tal, né? Com mel, aquele negócio de fazer. Ele ficava lá no caminhão da equipe, né? E eu falava, pô, você que tu fica aí? Não, aqui eu tomo um negocinho com ele e tal, fico. E o meu sonho, dirigir cinema, e a gente tá fazendo um filme, acho que era a Mina do Rei Salomão, aí o J. Betanco falou, ele me chamava de Dedê. Dedê, vem cá. Eu falei, você quer dirigir mesmo? Eu falei, eu estudei um pouco para isso, né? Vai dirigir ação agora. Me caguei todo. eu vai dirigir lá com o Renato. Eu vai com o Renato lá e você dirige essa ação aqui. Rapaz, me deu um nervoso. Falei, meu Deus do céu. Aí fica na minha cadeira, senta na minha cadeira. Tinha cadeira J. Betanco, diretor. Eu estava tão nervoso e ele tomava um suco de laranja.
o tanco. Ele tinha uma garrafa de café, mas era com suco de laranja. Eu estava tão nervoso que eu falei, pô, vou tomar um pouco desse suco de laranja. Tirei. Quando eu... Era suco de laranja com vodka. Ele não deixava ninguém beber, mas ele misturava.